Olá, hoje estamos aqui com a nossa primeira entrevistada e se vocês lembram, quando nós falamos sobre metodologia da disciplina de administração de recursos humanos, nós falamos sobre o convite a alguns especialistas da área que vão trazer para vocês as inovações, as informações bem atualizadas de como as empresas se comportam na atualidade, e isso vai enriquecer muito o nosso conteúdo. E também lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão a fazer, na medida em que essas entrevistas serão gravadas e não serão videoconferências, vocês podem encaminhar para que a gente possa encaminhar os especialistas e repassar essas respostas a vocês. Então hoje nós temos aqui conosco Ana Paula Álvares, que é psicóloga, que é especialista em gestão estratégica de negócios. Ela tem 8 anos de experiências na área de recursos humanos e o seu cargo atual é analista de recursos humanos em uma multinacional espanhola do segmento de energia que está sediada no Rio de Janeiro. Então ela tem bastante elementos aqui que a gente pode discutir. Inicialmente, Ana Paula, tudo bem? Tudo bom, muito obrigada pelo convite, agradeço o convite da universidade, da professora Rosângela, é um prazer estar aqui com vocês. Então, inicialmente eu vou fazer algumas perguntas para você, mas fique bem à vontade para trazer os assuntos que forem relevantes, que você acha relevantes, né? Eu queria que você começasse dizendo para a gente, afinal, qual é o perfil atual das organizações, né? Das pessoas, que tipo de competências, o que as empresas estão valorizando com relação a pessoas, já que nós vamos trabalhar aqui muito com subsistemas como seleção, como captação de pessoas, treinamento e desenvolvimento. Então, que você trouxesse um pouco da sua experiência sobre o perfil de organizações e perfil de pessoas na atualidade. Perfeito, é muito importante essa pergunta, interessantíssimo, porque quando a gente fala de perfil de pessoas, a gente está falando, na verdade, do perfil da organização, né? Então, seja ela uma organização de pequeno porte, uma startup, uma multinacional, todas elas possuem um perfil que é o que define a cultura organizacional, dos processos e de como que a empresa se comporta, né? Então, tem várias formas de a gente definir o que seria esse perfil organizacional. Então, inicialmente, quando a gente fala de valores, né, organizacionais, são os valores que vão permear a empresa, né, a organização como um todo. E aí, quando você define esses valores, é importante você entender como que vai ser a sua estratégia de atração e seleção de pessoas, né? Então, você pode trabalhar muito bem com esses valores e também com as competências organizacionais, que são as competências técnicas que você vai buscar em cada candidato. Então, através da seleção, a gente já tem um desenho aí inicialmente de um perfil, né? E posteriormente a gente tem como traçar esse perfil, né? E delimitar esse perfil através da parte de avaliação de desempenho, através da parte de desenvolvimento, né? Desenvolvimento e treinamento, que é como você pode, é o recurso que você tem para manter essas pessoas alinhadas à sua estratégia de negócio. Então, o perfil ele é muito amplo, né? É um tema assim bastante presente e aí você tem essas várias formas aí de tratar e lidar com esse assunto, dependendo, é claro, da cultura organizacional, dependendo do segmento da empresa também, que é muito importante, né? Dependendo assim da estratégia do negócio em si. Isso nos faz lembrar o quanto é importante, Ana Paula, que a empresa tenha muito bem definido, muito claro para os seus colaboradores, como a gente chama, qual é a missão, qual é a visão e que tenha essencialmente um planejamento estratégico, porque a gente precisa saber onde a gente está e para onde a gente vai. E permeando tudo isso vem os valores organizacionais que você colocou muito bem há pouco. A empresa ela só pode exigir um determinado perfil ou um padrão de comportamento se ela tem muito bem alinhados esses aspectos. Não é isso que você colocou para a gente? Perfeito, perfeito. E falando de planejamento estratégico, essa é uma área interessantíssima, né, que todas as empresas permeiam, né, é importante para todo tipo de organização. E hoje a gente fala muito em recursos humanos
como atuação mais estratégica, né? Então, hoje o recursos humanos está muito mais presente na parte dos negócios, está muito mais presente nas metas, nas missões da empresa e acompanha esse planejamento estratégico, mesmo que ele permeia outras áreas, né, como marketing, finanças e demais áreas relacionadas, recursos humanos tem muito a ver. Então, por isso que a gente fala que a organização é um todo, né, e recursos humanos ela dá essa sustentabilidade para todos esses recursos. Perfeito. Muito bem. Em falando, a gente está aqui falando do perfil das organizações, não é? Eu gostaria que você alinhasse só um pouco mais para a gente sobre que competências são essas que as empresas procuram, buscam nas pessoas. Algumas vezes, no processo de atração, a gente encontra um perfil perfeito, técnico. Então, a pessoa que está com MBA, que tem conhecimento, que tem muita experiência, então, tecnicamente, ela está perfeita para o perfil. Mas, contudo, no próprio processo seletivo, vocês vão ver isso com a gente, né? A gente detecta que em termos comportamentais e atitudinais, faltou alguma coisa. Então, é por isso que se diz que você contrata pelo conhecimento, muitas vezes, pelas competências, né, conceituais e de conhecimento e de experiência, e você desliga essa pessoa, geralmente, por questões comportamentais. Então, pode acontecer de você ter um perfil muito bom e tem um trabalho interno de desenvolvimento, de treinamento, de capacitação, já existe, focado para a área atitudinal e comportamental, e que você busque desenvolver isso com relação à pessoa e à equipe, tá? Mas alguns aspectos eles são essenciais para que o profissional apresente já no processo de seleção alguns aspectos atitudinais, não é isso, Ana Paula? Perfeito. Ana Paula conhece muito, ela tem muita experiência na área de seleção, então a gente vai explorar ela aqui um pouquinho. O que você nos diz, Ana Paula, sobre perfis e competências essenciais das pessoas nas organizações atuais, contemporâneas? Perfeito. Então, primeiro a gente tem que lembrar de um conceito muito importante dentro da área de RH, que a gente fala muito, principalmente nos livros, que é o conceito do chá, né? O que significa competência, teoricamente, né? Então, é a junção de conhecimento, habilidade e atitude, tá? Então, voltando um pouco pelo que a professora Rosângela acabou de comentar, o conhecimento técnico, né, tácito, é o conhecimento que a gente chama de skills, que é a parte técnica que é fundamental para todos os candidatos e para todos os funcionários, né? Esses você pode treinar através de treinamentos, enfim, através de cursos, workshops, palestras, você tem recursos para poder trazer esse colaborador próximo à parte técnica, né? Os demais, né, habilidade e atitude, são conhecimentos, são questões que são treinadas também, mas que muitas vezes vêm com o próprio candidato. Então, às vezes, o que a gente costuma falar é que a demissão vai muito através da atitude, né? Porque a gente contrata pelo conhecimento técnico, pelo que está no currículo, mas a atitude não condiz com os valores da empresa. Então, eu posso definir, por exemplo, os valores da minha empresa através de questões básicas, como comprometimento, como atitude, Ética. como ética, né? Trabalho em equipe, por exemplo, né? Então, esses são fatores comportamentais, né, pessoais, que você busca nos candidatos para te auxiliar nesse processo. Agora, tem várias formas de você avaliar esses fatores, né? Assim, não são simplesmente através de uma entrevista, né? Como uma entrevista de mas Uma dinâmica de grupo. existem dinâmicas, por exemplo, que avaliam esses critérios. Existem testes psicológicos também muito utilizados para avaliar esses perfis comportamentais. Então, a gente diz que muitas vezes isso vem com a pessoa, né? É muito difícil você treinar uma questão comportamental, mas mais uma vez, através dos valores, você pode dizer para aquele candidato qual é a finalidade daquela empresa, o que ela busca. Então, o candidato pode não se identificar com aquele perfil daquela empresa, ele pode se identificar com outro perfil. Isso vai trazer o quê? Para a gente futuramente? Performance, né? Principalmente para o gestor. Não posso forçar o meu funcionário, o meu colaborador a ser comprometido se o estilo de trabalho dele não demonstra isso. E não quer dizer que ele esteja errado, não é isso. Sim. Cada pessoa tem um comportamento de acordo com a sua necessidade, de acordo com a empresa que ele trabalha, né, e de acordo com o estilo de vida dele. Né, isso é muito importante. No entanto, existem questões, existem atitudes e comportamentos que são essenciais. A gente poderia lembrar de por exemplo, a capacidade de trabalhar em equipe. Perfeito. Porque nos dias de hoje é impossível, não existe nenhum posto em que você trabalhe sozinho. Você sempre tem interface com outras funções, com outros grupos, com outras equipes, tanto internamente quanto externamente. As empresas são assim.
elas têm que estar abertas para o mundo. A gente vai ver muito isso quando contextualizar a gestão de empresas, né? Ela tem que estar atenta aos stakeholders, ou seja, tudo que faz interface com ela que externamente. Assim são as pessoas. Então, aquelas pessoas muito introvertidas, que já é uma característica de personalidade, né? Que não é nenhuma negatividade. Introversão não é nenhuma negatividade. Tudo isso pode ser trabalhado. Mas as pessoas que têm dificuldade, que têm pânico, tem pessoas que têm pânico de falar em público ou de fazer uma exposição, tudo isso pode e deve ser aprendido. Existem técnicas para isso. Acho que a própria experiência, não é, Ana Paula, de estar, por exemplo, numa multinacional, mesmo que você seja um pouco introvertido, você vai acabar se soltando, porque a ambiência te proporciona esses elementos. E você tem potencialidades internas que podem ser desenvolvidas. Aqui a gente já está falando com vocês meio na linguagem dos psicólogos, que a Ana Paula é psicóloga, eu também. Mas, assim, existem competências que são essenciais. Eu acho que a Ana Paula talvez concorde comigo, por exemplo, compromisso, ética, a responsabilidade. Isso envolve uma série de aspectos, tanto com os equipamentos, como com o ambiente, como o cuidado com as pessoas com quem você trabalha, a forma de tratar, não é? A questão da ética e trabalho em grupo. Eu acho isso essencial. A gente tem que aprender a conviver, a trabalhar, a produzir em equipes, não é, Ana Paula? Você concorda? Sim, com certeza. Essas são as competências essenciais que a gente fala para quem vai fazer uma entrevista de seleção. Se você não possui, tente trabalhar, né? Sempre de alguma forma, ou através da universidade, que é através dos seus estudos, ou através de alguma experiência em grupo que você possa ter oportunidade. Então, tente trabalhar, porque são competências essenciais para qualquer empresa, para qualquer organização, independente aí do segmento e do tamanho. Sim. Perfeito. Sim. Ainda te perguntando, Ana Paula, nesse contexto todo, né, a gente sabe que o grande ativo, né, intangível das organizações são as pessoas, é o diferencial. Você consegue dinheiro, tecnologia, o que você quiser, né, mas equipe alinhada, motivada, aquela energia que a gente, né, sinergia que a gente envolve uma equipe para produzir, para caminhar para o mesmo lado, isso depende dos líderes, isso depende da organização, e isso, na verdade, é que faz o diferencial das organizações. É isso que faz uma organização ir para frente ou ela se acabar, não é isso? Então, nessa perspectiva, Ana Paula, quais são os principais desafios dos gestores das organizações com relação a pessoas? Como você acha, como você vê essa questão? O primeiro deles, como um critério básico, o gestor precisa ser líder. Muito importante ele entender que ele é um líder e não um chefe, né? Ele não é um chefe para poder explorar os seus funcionários, ele não precisa controlar os seus funcionários, ficar muito preso a critérios como ponto e assiduidade. Ele precisa realmente ser um líder. Isso quer dizer que ele precisa fazer com que sua equipe tenha uma boa performance e tenha um bom resultado, porque o resultado da sua equipe é o resultado dele. Então, quando ele consegue entender que essa é uma junção que faz sentido com o resultado que ele tem para trazer como gestor, esse cenário muda, né? Então, hoje você encontra muitas empresas de pessoas que ainda têm esse pensamento: eu sou um chefe, né? Eu tenho uma equipe, mas eu preciso fazer com que eles precisam comparecer no trabalho todos os dias, eu preciso que eles façam aquela jornada de trabalho específica, eu preciso que eles me entreguem. E não é bem por aí, né? Assim, a gente está lidando com pessoas. Sim. E você tem pessoas de diferentes perfis, como a gente estava comentando daqui a pouco, né? Então, uma equipe, ela pode ser multidisciplinar, ela pode ser de vários segmentos, ela pode ser de vários comportamentos. Isso idades diferenciadas. Idades totalmente diferenciadas. Você tem uma organização, um jovem aprendiz, que pode ser um menor de idade, até uma terceira idade, né? E essas pessoas, elas conseguem conviver, elas conseguem fazer um trabalho em equipe, mas ela depende da liderança, porque a liderança ela tem um papel tão importante, ela é como se fosse a inspiração para essas pessoas trabalharem. É verdade. Né? É a inspiração para que esse colaborador almeje uma carreira, porque ele vai querer ser igual a essa pessoa. E ele precisa espelhar os valores da organização. Sim. Então, essa pessoa tem um papel fundamental, né? O gestor, ele precisa entender a sua responsabilidade, não só profissional, como ser humano, eu diria, né? Porque ele tem ali, ele está avaliando pessoas, ele trabalha com o desempenho dessas pessoas, ele dá feedback para essas pessoas, ele
responde por essas pessoas, né? Então isso é Ele é muito responsável por essas pessoas totalmente, e por suas totalmente. performances, né? Um dos critérios que a gente observa assim, com muita frequência no mercado de trabalho em termos de desligamento, principalmente de demissão, é o serviço imediato. Né? Isso reflete muito nessa entrevista de desligamento. E o que nos preocupa muito, nós como consultores, eu também faço consultoria de organizações, o que nos preocupa muito é o despreparo, muitas vezes, dos postos mais altos de uma empresa, do dono de uma empresa, do CEO, raramente, porque, né, geralmente quando ele chega num posto como esse, ele já tem um pouco mais de tarimba. Mas muitas vezes a gente encontra empresas grandes, organizações grandes, em que os gestores maiores, eles não têm nenhuma sensibilidade sobre o que são as pessoas, o capital intelectual, o capital humano, e eles não têm mecanismos, digamos assim, para detectar, por exemplo, uma pesquisa de clima organizacional, a gente vai falar muito sobre isso, vai aprender a fazer uma, para detectar o que está acontecendo, quais são os pontos de fragilidade ali com relação às pessoas, e que tem um gestor que não é líder, que é um chefe, e que está causando um problema absurdo, um turnover, rotatividade de pessoas absurdo, e o problema é de uma pessoa que está despreparada ou que está no posto errado. Então, ele perde pessoas importantes, perde dinheiro, perde posição no mercado por conta da falta de sensibilidade, né? Então, só para finalizar, Ana Paula, já que a gente tocou nesse assunto, eu queria que você nos falasse na atualidade, na contemporaneidade, você está aí, você é analista de recursos humanos de uma multinacional, como é que o RH está sendo visto nos dias de hoje? A gente sabe que a gente está, talvez, numa fase de transição, né? Mas sabe que já mudou muito. Como que está sendo visto, como está sendo valorizado, como está sendo o papel do RH nesse momento nas instituições, nas organizações brasileiras? Ok. O RH, ele era muito visto nos tempos anteriores, aí, sempre como um setor aí de staff, muito ligado ao departamento pessoal. Né? O departamento pessoal a gente sabe que é uma área fantástica, porque sem ele a empresa não sobrevive. Né? É necessário ter departamento pessoal, senão a gente não tem folha de pagamento, enfim, funções primordiais para a empresa sustentar, mas é uma área operacional, né? Ela tem o seu lado estratégico, mas ela tem sempre um viés bem operacional, né? Assim, historicamente, né? Então, hoje a gente tem muito mais ênfase também na área de recursos humanos, e isso é uma tendência que está até hoje aí se modificando, né? Você tem CEOs que estão entendendo recursos humanos como uma área estratégica, às vezes até ligada à própria presidência, né? Ou ligada a uma diretoria, enfim, de gestão de pessoas. E recursos humanos ele está sendo muito solicitado, não só para fazer a parte, digamos assim, mais básica, né? Que é a parte de seleção, a parte de treinamento, enfim, o que ele sempre fez ao longo dos anos, mas também para poder ficar muito próximo ao negócio. Algumas empresas ainda possuem um departamento pessoal e querem deixar como está e funciona dessa forma, mas falando de recursos humanos, a gente teve uma evolução maravilhosa para esse segmento e ele está em constante modificação, porque cada vez mais você tem novas ferramentas. Né? Então, a ferramenta dos anos passados, elas não estão mais sendo utilizadas como as novas ferramentas de hoje. Você tem até mesmo robôs trabalhando para recursos humanos para auxiliar os colaboradores, enfim, a se integrarem mais na empresa, a ter informações mais ágeis. Então, sim, você tem agilidade nos processos, né? Então, isso é muito interessante. Né? Uma área em evolução. Com certeza. Eu fico muito feliz com essa excelente contribuição da Ana Paula, psicóloga, da experiência que ela traz aqui pra gente, ela que já tem todo esse tempo, já trabalhou em empresas diversas, né? Inclusive startups. E para que a gente possa ampliar um pouquinho a nossa compreensão do que é a área de gestão de recursos humanos e a importância e o impacto que tem essa área dentro dos objetivos estratégicos das organizações. Então esse era o nosso recado para hoje. Ana, você quer se despedir dos alunos? Eu quero agradecer por esse encontro, por essa oportunidade. É sempre bom estar aqui, né, principalmente falando com vocês. E quero deixar os meus contatos à disposição para qualquer dúvida, né? Eu gosto muito de esclarecer dúvidas e ficar mesmo à disposição para o que vocês quiserem comentar. Enfim, alguma sugestão, até mesmo críticas, é importante para a gente. E aí a gente volta a se falar. Excelente! Então nós vamos postar os contatos da Ana Paula e vocês podem também mandar as perguntas e questões. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.